Salve galera do canal do Medeiros, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no YouTube. E vamos falar hoje sobre Pedro Raul, sensação do futebol brasileiro no momento. Saiu algumas notícias aí envolvendo o Botafogo, falando que queria repatriar esse atleta. Conversei com algumas pessoas para entender um pouquinho da situação, do Pedro, que hoje está muito valorizado no futebol brasileiro. É o artilheiro do Campeonato Brasileiro pelo Goiás, vem fazendo uma grande temporada, inegável. É muito fácil hoje a gente falar do Pedro Raul, Melhor momento da carreira dele. Mas nem sempre foi assim. E aí a gente precisa fazer uma reflexão e debater um pouquinho esse assunto aqui envolvendo o Pedro Raul, de 25 anos. Para isso, eu vou falar mais um pouquinho sobre Pedro Raul nesse vídeo depois da nossa vinheta. Bom, vamos lá, meu nome é Matheus Medeiros, jornalista, setorista do Botafogo. Estou todos os dias por aqui no YouTube conversando com vocês sobre as principais notícias do nosso glorioso. Se você ainda não é inscrito no canal, seja muito bem-vindo, se inscreva, ative as notificações, deixe o seu like nesse vídeo, compartilhe o canal do Medeiros e nos ajude a crescer ainda mais, tá bom? Vamos lá, vamos falar sobre Pedro Raul, 25 anos, atacante, 1,92 m. Você provavelmente deve conhecer a sensação do momento no futebol brasileiro. Pedro Raul, artilheiro do Campeonato Brasileiro pelo Goiás, cara, fazendo uma grande temporada, como eu disse na introdução. Ele que já foi jogador do Botafogo em 2020. Inclusive, nesse ano, em 2020, o Botafogo fez uma temporada desastrosa, caiu de divisão e o Pedro Raul estava presente nesse time do Botafogo, tá? Então, a torcida do Botafogo conhece muito bem o Pedro Raul. Outras torcidas podem não conhecer tanto, às vezes não acompanham, etc. E ele vem sendo desejado por diversos clubes agora porque está no seu melhor momento da carreira, no Goiás, sendo artilheiro, como eu disse, do Campeonato Brasileiro. E o Pedro Raul jogou aqui em 2020 e a gente precisa, antes do Botafogo, falar sobre a sua primeira aparição no futebol brasileiro. Em 2019, ele já tinha sido destaque do Atlético Goianiense. O Goiás, inclusive, contrata o Pedro Raul esse ano, lembrando da temporada que o Pedro Raul fez em 2019 pelo seu rival, o Atlético Goianiense. Lá no Atlético Goianiense, ele fez 47 jogos na temporada 2019 e fez 12 gols. Já foi um número legal, Um número bom. 12 gols na temporada em 47 jogos. E aí o Goiás ficou com isso na cabeça. Olha, Pedro Raul jogou aqui em 2019 e foi muito bem. E, inclusive, o Botafogo contratou o Pedro Raul do Atlético Goianiense para 2020. E aí você pode pensar assim, temporada desastrosa, no Botafogo caiu de divisão. Como é que foi o Pedro Raul no Botafogo em 2020, Mesmo naquele time do Botafogo de 2020 que caiu de divisão, ele fez 39 jogos no Botafogo e 12 gols, de novo, no ano seguinte. Então, apesar do Botafogo ter caído de divisão, Pedro Raul sai do Botafogo valorizado. Ele sai do Botafogo com 12 gols na temporada e vendido ao Kashiwa Reysol do Japão por aproximadamente 2 milhões de euros. O Botafogo faz essa venda assim que termina o ano e ele vai jogar no futebol japonês. E aí a gente precisa falar sobre mais uns detalhes. Como é que foi o Pedro Raul no futebol japonês? Então, ele é contratado pelo Kashiwa Reysol e só joga 11 jogos por lá, cara. Ninguém entendeu nada. Ninguém entendeu por que aconteceu isso. Você gastou 11 milhões, 2 milhões de euros para comprar um jogador. E aí você joga 11 partidas e sai do time, cara. Até hoje eu não entendi muito bem por que ele jogou tão pouco tempo no Kashiwa Reysol. E o Kashiwa empresta ele pro Juárez, do México. Então, assim, foi muito aleatório, cara. Ele sai do Kashiwa Reysol com 11 jogos e 3 gols. Ou seja, não foi tão mal assim. 3 gols e 2 assistências e 11 jogos. Número aceitável. Ele sai do Japão, vai pro Juárez, joga 7 jogos no Juárez, isso já em 2022, tá? E depois que ele sai do Juárez, ele vai pro Goiás, onde ele tá até hoje. E aí no Juárez ele jogou 7 jogos e fez 2 gols. Então a média dele é sempre essa mesmo, tá? A gente vê que desde 2019 ele tem essa média de gols. E aí chega em 2022, é o melhor número da carreira dele, com certeza. No Goiás, até o momento, ele tem 39 jogos e 21 gols.
né? Então, assim, se no Botafogo e no Atlético Goianiense ele teve em torno de uns 40 jogos e fez 12, nessa rodada ele já tem 21. Daqui a pouco vai dobrar esse número de gols, então com certeza a gente pode afirmar aqui que o Pedro Raul vem sim no melhor momento da sua carreira. A gente que é botafoguense conhece o Pedro Raul, é um atacante que, apesar de ser alto, tem uma certa movimentação, é bom jogando com os pés, consegue fazer muitos gols, de cabeça também, até se aproveitando da altura dele, e é um jogador novo, 25 anos. Só que o Caxiua Reysol, ele comprou o Pedro Raul por 2 milhões de euros, emprestou ele, primeiro para o Juarez e agora para o Goiás, só que tá vendo o Pedro Raul fazer a sua melhor temporada. Então o Caxiua Reysol comprou por 2 milhões e já falou, olha, para eu vender o Pedro Raul somente acima desse valor, 3 milhões de euros a gente começa a conversar. Fixou aí já um valor, mais ou menos, o Caxiua Reysol para liberar aí o Pedro Raul para outro clube. O Corinthians já se mostrou interessado, o Internacional também interessado, o Flamengo também sondou a situação do jogador, o Botafogo também sondou novamente a situação do Pedro Raul, ele que tem um carinho enorme pelo Botafogo, nunca escondeu isso, ele quando sai do Botafogo, ele perdoa uma dívida milionária do Botafogo. Ele se diz muito agradecido ao Botafogo por projetá-lo, né, no cenário nacional. E o Pedro Raul nunca escondeu esse carinho que tem do Botafogo. Então, o Botafogo, além do dinheiro que hoje o Botafogo consegue disputar, né, financeiramente com esses outros clubes que eu citei, tem isso que conta a favor do Botafogo também. O carinho que o Pedro Raul tem com o Glorioso. Mas o Botafogo não trata com muito otimismo essa questão do Pedro Raul, não tem proposta oficial, conversei com algumas pessoas, elas me disseram o seguinte, Medeiros, não tem proposta oficial, não tem nada ainda, tá? É claro que todo jogador que tá em um bom momento, um jogador que a gente considera bom, é claro que interessa, é claro que a gente mantém a nossa análise ativa o tempo inteiro, então a gente está observando sim o Pedro Raul, só que a gente sabe da dificuldade, a gente sabe que tem muitos clubes querendo, a gente não vai entrar em leilão, é a mesma coisa do Rodinei, a gente não vai entrar em leilão pelo jogador, a gente entende que é um jogador em um ótimo momento e se a gente entender que há uma vontade de ambas as partes, a gente vai com certeza avançar nesse negócio. Agora, se entrar para o caminho de fazer um leilão, de entrar para um caminho que o Botafogo não quer participar, a negociação nem vai começar, tá? Então a situação do Pedro Raul hoje é essa. É claro que ele interessa ao Botafogo, mas a situação ainda não tem... ainda está embrionária, essa é a palavra que eu estava tentando lembrar, né? Está muito no início, vamos ver aí as próximas semanas. De fato, o Pedro Raul vem fazendo, como eu disse, vou repetir, a melhor temporada da carreira dele. Ele rejeitou uma proposta do Auxerre da França para ficar no Goiás, porque ele entende que está no seu melhor momento, é um dos artilheiros, né? É o artilheiro do Campeonato Brasileiro. E ele quer terminar a temporada no Goiás e aí em 2023 ele vai pensar em o que vai fazer em outra equipe, o que o Caxiua Reysol, que é dono dos direitos econômicos dele, vai fazer também. Mas de fato é que o Pedro Raul muito provavelmente vai estar em outra equipe em 2023, seja no Brasil ou seja no exterior. E merece, né? Vem fazendo uma grandiosíssima temporada realmente. Então o Botafogo tá aí, tá no páreo, tá de olho e eu acho ele um grande jogador. Tá certo que a gente tem o Tiquinho Soares aí agora, o Júnior Santos deve ir embora do Botafogo, né, no final do ano, o empréstimo dele acaba agora no final do ano. Para mim seria uma ótima pro ano que vem. A gente teria Tiquinho Soares e o Pedro Raul no ataque, né? O Erisson tá emprestado até o meio do ano ao time do Portugal lá, o Estoril Praia, eu contrataria. Claro que eu concordo com o Botafogo, que não dá para entrar em leilão, mas eu contrataria com certeza. Um jogador de 25 anos, novo, no melhor momento da carreira, com certeza eu contrataria e colocaria ele para disputar a posição com o Tiquinho Soares, aí, o nosso camisa 9 atualmente. Beleza? Então fico na torcida aqui, essas são as informações que eu colhi sobre o Pedro Raul para vocês. E queria ler a opinião também de vocês aí sobre o Pedro Raul. O que vocês acham desse jogador voltar ao Botafogo, né? Um jogador que já foi bem no Botafogo em 2020, hoje sendo aí o artilheiro do Campeonato Brasileiro. Até a próxima!